Olá, gente! Estamos aqui estreando um novo quadro na Fever. It's Fever Time é um quadro onde a gente chama algumas pessoas inspiradoras para conversar sobre negócios, branding, marketing e todo esse universo. E para estrear hoje eu não poderia convidar ela, né? Ninguém menos do que ela, a doutora Andreia, que é uma cliente, uma amiga de longa data. A gente está juntas aí desde 2016, por aí, né? É, mais ou menos isso. E eu acredito que ela é a pessoa perfeita para estrear esse quadro com a gente aqui. Então, para começar, Andreia, seja bem-vinda, te apresenta aí para o pessoal. Então, muito obrigada, Sabrina. Para mim é uma honra estar aqui e é uma honra não só porque tu me viu, né, ao longo da minha caminhada, mas porque eu também te vi ao longo da tua. Sim, né? é Então, verdade. crescer junto é muito legal, né? Então a gente vê hoje que a Fever trabalha com excelência na área do marketing, é uma coisa nova, uma coisa inovadora, esse tipo de quadro para a gente, mas que já está rolando aí há algum tempo, então é legal a gente testar coisas novas, e aí eu me sinto muito honrada por estar participando e por, né, ser a primeira pessoa a estar participando com vocês. Então, meu nome é Andréa Santos Soares, né, para quem não me conhece. Eu sou médica dermatologista, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina como médica e aí dali para frente fui indo ao longo da vida fazendo as minhas especializações e a gente provavelmente vai falar um pouquinho sobre elas. Sim. E para começar, eu separei aqui algumas perguntinhas para te fazer. Uma coisa que a gente trabalha com marketing, com branding, posicionamento, e a gente percebe que quando a gente abre lá o perfil Andréa Soares, ele é muito posicionado na parte de injetáveis, assim. E aí eu queria entender de ti, esse era um nicho que desde o começo, quando tu estava lá, terminando de repente a residência em dermatologia, tu já pensou em focar ou foi algo que surgiu naturalmente? Então, eu sempre digo que quando a gente começa a medicina, a gente começa sempre afunilando, né? E aí a gente faz medicina, a gente quer ser uma coisa, quer ser outra, quer ser 500 coisas, né? E aí eu costumo dizer que em vez de ir pensando nas coisas, a gente vai tirando. Né? Então, quando a gente começa a medicina, eu já fui tirando algumas especialidades que eu não gostava tanto, que eu não queria tanto. E aí, dentro da dermatologia, a gente vai fazendo a mesma coisa. Né? Uhum. Então, quando a gente vai se especializando, a gente vai escolhendo coisas que a gente quer fazer mais e coisas que a gente quer fazer menos. Né? E não foi uma coisa que desde o início eu queria fazer. O que eu costumo dizer? Que a gente vai se apaixonando por essa parte de lidar com beleza, lidar com as mulheres e ter esse contato um pouco mais próximo com a paciente, porque é isso que nos traz essa parte da estética, né? Não é só conhecer a anatomia, que é uma coisa ultra importante, óbvio, mas é essa parte também de conhecer o que a pessoa quer realmente, né? Então aquela conversa... que ela está sentindo, né? Isso, exatamente. E também passar junto por um problema com essa paciente e junto com ela nesse caminho de começar a se gostar mais, melhorar a autoestima. Às vezes vira quase uma terapia, né? A gente Exatamente. Tá lá na maca, tava fazendo uma terapia e injetando. Exatamente. E assim, é muito engraçado, porque às vezes a gente está fazendo o procedimento e eu falo, não, vai ser tranquilo, né? Uma coisa, demora um pouquinho, tal, mas tá, é picadinha, aquela coisa arada. Aí daqui a pouco eu tô fazendo, tal, a pessoa, tá, já foi, doutora? Já foi. Por quê? Porque a gente vai conversando, eu pergunto sobre a vida da paciente, eu realmente me interesso, tá? Parece que assim, às vezes eu pergunto para distrair a paciente, mas eu realmente me interesso pela história dos pacientes, porque as histórias são muito legais. A gente sempre acha, quando a gente vê as pessoas no Instagram, por exemplo, que todo mundo tem a vida perfeita, que todo mundo tem a vida, né? Não, porque a gente realmente tende a expor isso, né? A gente expõe o que a gente quer. Mas ali naquele momento que ela tá já... eu estou participando de um momento de fragilidade já daquela pessoa, né? Pô, eu não gosto disso em mim. É muito íntimo isso, né? Tu ir numa pessoa e tu falar para aquela pessoa uma coisa que às vezes tu não fala nem pro teu marido, não fala nem pra tua esposa, né? Putz, não gosto da minha boca, não gosto do meu... Me sinto mal com Sim. isso. E às vezes a outra pessoa não entende, né? Não que entende. essa questão incomoda tanto. E eu vejo isso bastante, principalmente com parentes, né? Porque as pessoas tendem a desvalorizar o que a gente não gosta na gente. Do tipo assim, ai não, doutor, eu tô aqui porque eu não gosto da minha boca, eu não gosto eu queria melhorar tal coisa. Ai, mas não precisa. Ai, mas por quê? Ai, é tão legal. Mas às vezes a gente se incomoda de alguma forma com aquilo ali, né? Sim. Então é importante valorizar. E não estou dizendo que eu vou sempre valorizar e sempre fazer o que a pessoa está ali me falando para fazer, porque às vezes é realmente uma coisa assim que não tem muito o que fazer ou que realmente é lindo
né? Então, às vezes não é muito aquela parte ali para a gente focar, mas a gente vai conversando com a paciente, fazendo ela entender que às vezes valorizando a outra parte que ela tem de melhor, às vezes é um caminho melhor do que modificando um aspecto dela que às vezes é meio difícil de ser modificado. Então isso a gente vai conversando aos poucos e essa área é muito apaixonante. Sim. Não que a área da doença na dermatologia não seja apaixonante, obviamente que é, mas o contato, quando a gente tem esse contato que dura 1 hora e meia, às vezes 2 horas dentro do consultório, são pacientes que vêm periodicamente e falam sobre a vida delas, falam sobre os desejos delas e a gente vê elas evoluírem no tratamento. Isso é muito legal, muito gratificante. Uhum. E por isso que é essencial saber escolher também o profissional que vai fazer esse procedimento, né? Porque precisa ter essa sensibilidade e não sair fazendo o procedimento a qualquer custo, só porque às vezes a pessoa pediu e às vezes vai ficar muito exagerado, vai... Talvez transformar a imagem da pessoa, que aí sim ela vai ter algum problema, né, com ela mesma quando ela se olhar no espelho. Isso é uma coisa muito importante, escolher a pessoa e que ela esteja alinhada com o que você quer. Por isso que, isso já é a parte do marketing, mas né, é importante falar, por isso que eu sempre me exponho e exponho as coisas que eu faço, ou que eu gosto, ou que eu faço em mim, que eu acredito, as coisas que eu estudo. Por quê? Porque é importante que o paciente veja aquilo que eu faço, na verdade, no meu dia a dia, para ver se ele realmente quer aquilo ali. Porque, e as pacientes me perguntam assim, doutora André, mas não vem uma pessoa aqui pedindo um bocão, não vem uma pessoa aqui pedindo uma sobrancelha super arqueada? Não vem. Sim, porque o Instagram, hoje ele tem esse poder, digamos assim, né? A gente consegue, o paciente consegue antecipar quem é o médico. Exatamente. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente usar esse canal para realmente trazer opinião. Porque às vezes eu sinto que tem algumas pessoas que têm medo de falar o que elas pensam. E quando elas deixam de falar realmente o que elas pensam, o que elas acreditam, acaba que a gente começa a atrair, às vezes, pessoas que não têm a ver com realmente o que a gente gostaria de fazer dentro da dermatologia. E aí causa, às vezes, até um desconforto de a pessoa chegar no consultório e a gente precisar falar, não vou fazer esse procedimento, não vai ficar bom, entrar num conflito. Né? Não acreditar no final daquilo, né? Não acreditar que aquilo vai ser o melhor caminho. Sim. E foi uma das coisas que me fez, como é que eu vou te dizer? Foi uma das coisas que me fez acreditar que aquilo ali, de fazer marketing, de fazer vídeos todo dia, de postar coisas, evolui para o bem da gente também. Né? Não é assim questão só de eu vou conseguir vender mais. Não, eu vou conseguir otimizar os pacientes, né, a consulta do paciente, vou conseguir otimizar a vinda do paciente aqui, para que ele também não perca o tempo dele. Porque ele não, eu te digo, não vai vir uma paciente me pedindo uma bocona enorme, né, uma harmonização facial super exagerada, não vai vir, porque eu não falo sobre isso, não é o meu estilo. Então... Eu sempre falo que assim, o médico consegue, se ele se posiciona da forma correta, né, da forma ideal para ele consegue atrair paciente parecido também com ele. Muito. As minhas pacientes são... e às vezes assim, parece que a gente parece um viés, né? Porque uma vai indicando a outra, mas não, exatamente, a gente atrai o que a gente realmente expõe ali, né? E eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa muito simples em relação às coisas da vida, né? Viajo, tal, eu gosto bastante dessas coisas. Mas eu sou muito tranquila, não sou uma pessoa assim que vai gastar com muitas coisas, né? E eu atraio aquele tipo de pessoa que é simples, mas que valoriza coisas boas na vida. Do tipo, eu sou uma pessoa que ganho tanto, mas eu valorizo que um bom profissional faça aquilo ali no meu rosto, porque é meu rosto. Então, por que eu vou gastar com uma coisa que eu não valorizo tanto, se aquilo ali para mim vai me trazer um investimento, entre aspas, né, bem melhor, que seria em relação à minha autoestima, à minha saúde, a ter cuidado com essa parte. Então, eu acho que a gente atrai realmente quem está ali junto com a gente e a gente vai vendo isso ao longo das conversas, né, com os pacientes. Então, as pacientes realmente têm os mesmos gostos. Às vezes eu falo de viagem, elas falam da mesma coisa, eu falo de comida, elas falam da mesma coisa, então é bem legal. Trocando dicas, né? E agora eu vou entrar então, já que a gente está falando sobre paciente, resultado, enfim, entrar num assunto até um pouco polêmico, mas eu queria a tua opinião sobre essa nova mudança, né, do CFM em relação às regras de marketing. E eu queria entender se o paciente deveria realmente escolher o médico dele só pelas fotos de antes e depois, porque para quem não sabe, né, agora vai
vai realmente liberar isso, então o médico vai poder postar fotos antes e depois, mas com algumas regrinhas ainda assim. Mas às vezes isso também causa uma frustração, né? De será que realmente aquele resultado que está ali é o resultado que eu vou ter? Então, tu acredita que as fotos antes e depois são a melhor maneira do paciente escolher o médico que vai fazer o procedimento? Esse assunto é tão difícil, né? Tão difícil não só para nós médicos que temos uma cultura já um pouco mais enraizada em relação a não expor os pacientes, não expor o trabalho dessa forma tão comercial, né? Porque a gente como médico, a gente não aprendeu a vender. Isso aí não existe para nós, né? A gente não vende, novo, né? É super novo, ninguém ensinou a gente a fazer, né? Mas essa parte do antes e depois, apesar de ser um pouco controversa, tem gente que gosta bastante, eu acho que pode ser uma ferramenta dentro de um monte de coisa que a gente pode fazer e um monte de tópicos que a gente pode abordar dentro do nosso marketing, mas que realmente não pode ser a base da escolha que aquele paciente vai fazer, né? Tem Instagram, por exemplo, e óbvio que tu sabes, que a gente rola e parece tipo um mostruário, assim, um portfólio. Catálogo, isso. E isso eu acho assim, primeiro que eu não acho elegante, né? Eu acho um pouco deselegante mostrar todo o paciente, não é todo paciente que vai querer, né? Sim. Eu diria que quase nenhum paciente vai querer. Eu, se eu fosse paciente, não iria querer. Sim, entendeu? Então, assim, eu me mostro porque justamente todo mundo sabe as coisas que eu faço no meu rosto, então não faz sentido não mostrar os meus antes e depois. Mas se eu fosse uma paciente, às vezes a gente não quer que o familiar saiba que, sim, né? Sim, tem muito isso, né? E aí as pessoas mostram o rosto inteiro, fica difícil de não reconhecê-la, né? Ali, quem é essa pessoa? Às vezes o marido olhou, tu fez isso, não sabia, né? Aquela coisa nada, que daí fica um pouquinho meio ruim. Esse é um ponto, né? O outro ponto que eu acho, assim, muito, muito importante. Cada paciente é muito único. Não é que ele é único, ele é muito único. É super exclusivo aquele resultado daquele único paciente. E eu posso usar a mesma marca de preenchedor, o mesmo número de ampolas de preenchedor, o mesmo tudo. Entrar no mesmo ponto, sair no mesmo ponto, colocar a mesma unidade de toxina botulínica naquele mesmo local. Vai ter um resultado diferente. E cada paciente deve ser analisado em relação ao planejamento e ao resultado de uma forma única. E quando a gente faz esse portfólio, esse catálogo de antes e depois, aquele paciente vai pensar assim, eu queria uma boca daquela. Como eles faziam antes? Trazia a boca da Angelina Jolie, trazia a boca da, né? Sim. E é um resultado que, primeiro que a gente não consegue prometer, né? E aquilo ali do catálogo parece uma promessa, né? Então fica um pouco complicado nessa parte da frustração mesmo, que nem tu havias falado antes, porque a pessoa fica triste quando não consegue aquilo ali, né? Eu acho que a gente deve mostrar pouco, né? Deve mostrar pouca coisa, de vez em quando mostrar alguma coisinha para a pessoa ter noção do que é, para aquela pessoa que é muito ultra perdida, né? Não sei nem o que é Botox. Sim. Né? Não sei. Ter noção do que aquele procedimento pode fazer no rosto. Isso é bom, porque às vezes a gente tem coisas no nosso rosto que a gente gostaria de melhorar ou quem sabe modificar e a gente não sabe que tem artifícios para isso, né? Então essa parte é boa, não como um catálogo, mas como uma explicação um pouco mais visual, né? Que é a explicação que eu faço, só que eu estou colocando ali em forma de foto, né? Então o CRM ou o CFM, eles o Conselho de Medicina demorou muito para chegar nesse consenso aí final e para autorizar a gente a postar justamente por causa de todas essas coisas. E um antes e depois ele é muito complicado porque ele deve ser feito com a mesma luz, no mesmo ângulo, exatamente do mesmo jeito, sem maquiagem. E a gente vê, né, é óbvio que todo mundo já viu um antes e depois meio estranho. Manipuladinho. E a gente sabe, a gente quer acreditar naquilo, a gente quer. Nossa, que maravilhosa que tá essa pessoa. E às vezes tem que ter um olho muito bom para perceber que mudou a luz, a câmera estava um pouquinho mais para baixo, mais para cima, e muda completamente o resultado, né? Completamente. A luz de frente, a luz de cima, a mesma luz de outros ângulos vai fazer outros resultados. Então é bem complicado, mas eu acho que para essa pessoa que realmente é um pouco leiga no assunto, que não sabe muito onde pode chegar, eu acho que sim, é válido. Sim.
E uma outra coisa que eu acho muito legal, que eu queria que tu falasse também, é que tu sempre faz um plano de tratamento para as tuas pacientes, Sim, né? sim. E eu vejo que, assim, na nossa realidade, que a gente atende muitos outros dermatologistas, a gente percebe que alguns têm um pouco mais de dificuldade de como apresentar isso, fica até com medo, né? De apresentar um plano de tratamento, uma proposta que seja, que o paciente não vai pagar porque ficou muito caro. Mas eu acho que tudo vai do jeito com que o médico apresenta e mostra também a importância daqueles procedimentos, né? Sim. E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como que tu faz isso na tua realidade do consultório. Tá. Gente, é muito natural, eu não sei nem como é que eu faço. É uma coisa... não sei exatamente descrever. Mas o que eu acho que a gente tem que entender? E a gente tem que entender primeiro, né? A gente como médico, como dermatologista ou como profissional que trabalha com injetáveis como um todo. O planejamento, por que ele é possível e por que ele é o melhor caminho? Porque o paciente quando vai e ele te faz uma queixa, eu quero fazer um botox, ele só foi lá para isso. Ele provavelmente, uma pessoa, né, uma mulher de 45, 50 anos, ou né, vamos dizer 40, 45 anos, vai lá para fazer um botox, ela provavelmente tem outras coisas que ela quer melhorar. Eu nunca vou abordar isso com ela se ela não me perguntar, gente. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que eu aprendi ao longo do tempo porque eu ouvi as pessoas falando, né? Tipo, eu fui na dermatologista tal, ela disse que eu tenho a boca não sei o que, eu vou ter que fazer. E a pessoa ficava, tipo, enfiando o procedimento na pessoa, tipo assim, colocando um defeito forçando. que às vezes a pessoa até nunca viu, né? Nunca olhou, tipo, e as pessoas vinham assim, não, mas eu não tava me importando com a minha boca e agora realmente eu tô achando que não é tão bonita. Então a pessoa começava a achar um defeito que não precisava. Então isso eu não faço. Quando a pessoa vem e me diz, doutora Andréia, eu quero melhorar como um todo, eu quero fazer, né, essa avaliação do que eu preciso fazer. O que a gente tem que deixar claro para o paciente? Que o tratamento, ele é uma coisa evolutiva, né? Tu vai fazendo ele ao longo do tempo e ele vai tendo resultado ao longo do tempo. E isso precisa ser feito periodicamente, porque o resultado do procedimento ele sai e porque a gente continua envelhecendo. Então, me enchem de perguntas, às vezes, isso aqui é definitivo, gente. Nem cirurgia plástica é definitiva. Como é que eu vou te dizer que um bioestimulador de colágeno você vai fazer uma vez? Nunca na vida eu vou falar isso. Então, por quê? A gente decai a produção de colágeno, a gente precisa, com o tempo, fazer novamente e tá tudo bem. É isso que a gente precisa pensar, porque o envelhecimento é uma coisa que acontece ao longo do tempo. E quando a paciente entende isso, que o processo de envelhecimento ele aconteceu ao longo do tempo, aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo, ela entende que durante aquele ano, que é o primeiro ano de planejamento, eu sempre digo para os pacientes que o primeiro ano é sempre pesado, né? A pessoa nunca fez nada na vida, nunca fez um botox, o primeiro ano fica realmente com um orçamento um pouco mais pesado e as manutenções depois ficam muito mais leves, né? Mas a gente precisa correr atrás, né? Correr atrás do que ela está falando que está se incomodando. Então, aquela partezinha ali que está caidinha, né? O sulco, ele não se desenvolveu em um ano. Então, a gente precisa de um tempo para melhorar isso. E de alguns procedimentos, né? Porque a associação de procedimentos é o que vai trazer um resultado mais natural e ela vai conseguir chegar pelo menos perto de onde ela imaginava que queria chegar, que é desacelerar um pouco o envelhecimento, voltar um pouco a ter o rosto de 5 anos atrás, 6 anos atrás, seja uma coisa que a gente não promete, mas que é uma coisa que ela vai conseguir com um planejamento ao longo do ano. E aí, quando ela entende isso, e que ela entende que se ela fizer um procedimento, ela vai melhorar uma coisa. Se ela fizer o outro, ela vai melhorar a outra coisa. E se ela fizer o outro, ela vai melhorar a outra. E se fizer todos, ela vai melhorar tudo. Um conjunto de melhora no rosto ou no pescoço como um todo. Ela vai entrando, né, não no que a gente pensa, mas ela vai conseguindo entender que se ela fizer tudo, vai dar certo. Se ela fizer só um, vai dar 1/3 de certo. E ela não vai ficar tão feliz. E aí quando você vê isso ao longo de um ano, em relação ao orçamento falando, né? Quando a gente pensa ao longo de um ano, eu sempre digo para a paciente que ela vai gastar no mês. Porque tudo na vida que a gente pensa quanto que é por mês. Vamos lá. Quanto por mês você gasta numa unha? Simples assim. Tá? Tem coisa na vida que a gente acha super barato. E você gasta toda semana. Toda semana você gasta. Quanto você gasta com a unha? Não sei. Toda vez que você vai, deve ser uns 70, 80 reais. Para fazer pé e mão. Não, André, mas eu faço a cada 15 o pé. Tá bom, vamos dizer que você faz a cada 15 a unha da mão e do pé. Em um mês, vamos fazer uma média aí, né? Vai dar uns 160 reais, mais ou menos, 150. Pensa o quanto isso dá em um ano. Então você gastou um X por ano, que você está gastando aí todo ano, ao longo de toda a sua vida, e não está vendo isso como um gasto.
Então, quando a gente pensa em orçamento para procedimento, né, injetável, por exemplo, ele deve ser pensado do mesmo jeito, porque é um investimento que você faz ao longo de um ano e todos os meses você faz um pouquinho, e a paciente vai voltar a fazer de novo. Então, quando a gente faz o planejamento, é muito mais simples do que quando a gente faz uma coisa de uma vez só, né? Ah, vou lá, faço botox, aí a paciente em 2 meses, ah, mas hoje eu queria fazer mais alguma coisinha. Por quê? Porque ela já sai fazendo picadinho, ela já sai com tudo marcado. E ela vai entender que ela vai conseguir o resultado que ela quer ao longo daqueles meses que ela fez o agendamento. E não naquela primeira vez que ela fez só o botox, daquela vez que ela fez o sculptor, daquela vez que ela fez o preenchedor. Então é muito mais fácil de tu ter um resultado satisfatório tanto para ti quanto para a paciente dessa forma. Sim, legal. E por isso que é importante ter essa comunicação, né? Às vezes ganhar um tempo explicando para o paciente, explicando como esses procedimentos funcionam ao longo do tempo, porque essa comunicação precisa ser clara, porque se o paciente não entender, ele não vai comprar. Ah, exatamente. Então esse é realmente um ponto bem importante. Isso, e falar como tu fala, pensa assim, tá explicando para tua mãe, por exemplo, né? Tem mãe que entende muito, a minha, meu Deus do céu, entende tudo que eu falo. Mas tem mãe que é um pouco mais perdida. Então, pensa assim, eu estou explicando para uma pessoa que é super perdida e usa aquele vocabulário ali, porque a paciente vai te entender. Às vezes, tu vai chegar no final do orçamento, se tu temos uma folha, se tu tem um monte de coisa que tu estás explicando para a paciente, ela vai chegar e vai te olhar com uma cara tipo assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, doutora, me perdi. Tudo bem, começa de novo que vai dar tudo certo. Então explica para ela vai entender. A maioria dos pacientes já vem com uma bagagem aí de entendimento, de procedimento, do que é o que já. Graças às redes sociais também. Claro, né? exatamente. Acesso à informação. A gente acha que o nosso trabalho é inútil, mas não é. Eu já estou adiantando a minha consulta, explicando para o paciente ali as coisinhas no stories, no dia a dia dos procedimentos de consultório. Então essa parte é bem legal. Adorei, então. Obrigada, Andréia, por compartilhar todo o teu conhecimento aqui obrigada com a gente. Também. Acredito que, assim, com certeza terão outros episódios como esse. Bem legal. Estaremos aqui. Obrigada, Sabrina, e é um prazer. Estou aqui à disposição sempre que quiser, pode me chamar.